Uma coisa é Econocoach da Resposta Fácil, é o tal do professor Rock vir aqui, me desculpa, né, falar aquele monte de groselha que ele fala, sem nenhuma base intelectual teórica e dar uma explicação fácil, ou seja, isso é fácil. Agora, ir na história para entender por que as coisas são como elas são, que é mais difícil. Demanda colocar a bunda na cadeira, demanda estudar, e demanda inclusive no meu fato de eu sou marxista declarado, a chegar a conclusões que eu não queria chegar. Uhum. De que o socialismo falha, o socialismo erra, o capitalismo foi mais competente do que o socialismo em muitas áreas. Eu tenho que só assumir isso daí. Senão eu vou estar sendo honesto intelectualmente, não vou estar sendo honesto cientificamente, sabe? Enfim, eu falei do professor Rock porque eu vi um episódio dele aqui no seu canal, por exemplo. Sim. Ele falou sobre a opinião do Jones Manuel. Não, sobre a questão do comunismo. Não, a questão não é nada pessoal contra ele, não, sabe? A questão é que o Brasil, nos últimos 10 anos, você pega por caso... Não, ele falou sobre Israel, o que acontece, né? Sim, que sim, o Rock... Sim. Cara, primeiro, ele se auto-intitula professor, né? E sai falando por aí, nos vários podcasts, dando opiniões sobre tudo. O cara não tem um artigo publicado sobre nada. O cara não tem um livro publicado. E na academia, André, assim como no teu negócio, na academia você é levado a sério ou não, na academia, a partir do quê? A partir de artigos que de artigos que vão ser os pares vão te julgar. Então você publica uma opinião, você fundamenta cientificamente, você vai entregar para a publicação e 3 ou 4 pares seus vão te julgar, né? Então, as pessoas não podem, elas não precisam parecer, na academia, elas não têm que parecer ser boas, não adianta parecer ser boa, ela tem que ser boa. Eu, por exemplo, eu tenho a minha trajetória, você pega o caso do Jones Manuel. O Jones Manuel já está começando uma trajetória intelectual. Ele começou como um cara de YouTube mesmo, e hoje ele constrói uma trajetória intelectual, que é promissora, inclusive, do meu ponto de vista. O meu caminho é outro. Eu sou uma figura que tem 6 livros publicados, vou publicar o 7º agora. Eu tenho 70 artigos científicos publicados, dentro e fora do Brasil. Né? Eu tenho mais de 40 capítulos de livro publicados. Eu tenho, entre aspas, uma obra para apresentar para a sociedade, e essa obra, ela traz substância para as minhas opiniões. Sim, claro. O cara como Rock não tem isso. E isso é produto do quê? É produto dessa vulgarização que a direita, a extrema-direita, promoveu nas redes sociais. Ou seja, a Renata Barreto virou intelectual da direita. Ela amada, todo mundo vê ela como uma referência. É a pessoa completamente desqualificada do ponto de vista intelectual. Aliás, você fez um debate com ela em algum podcast, faz o quê? Uns 2 ou 3 anos, né? 3 anos. E que parece que a coisa não ficou legal pra ela, né? Eu não lembro... qual foi o assunto O assunto, eu vou contar a história, né? Mas antes de contar a história, terminar isso. E o Rock, por exemplo, é um cara que ele nunca me apresentou... Ele me apresentou uma qualificação dele. Ou seja, qual que é o paper que ele publicou? Qual que é o livro que ele publicou? Aí ele dá aquelas opiniões horrorosas sobre a Ucrânia, por exemplo, que não é uma opinião de direita. Que eu tenho opiniões que são diferentes das minhas. Oliver Stunka, por exemplo, o cara que pensa diferente de mim, mas é um cara qualificado. E você percebe que as opiniões do Rock é completamente senso comum, assim, uma coisa que chega a ser chocante alguém se intitular professor e ter essa audiência toda, porque o cara é muito ruim. Qual a opinião, por exemplo, Elias, pra gente deixar os nossos telespectadores aqui mais por dentro? Por exemplo, você citou a Ucrânia, qual a opinião que você acredita que o Rock tenha que você diverge? O interesse da Rússia na Ucrânia é pela parte industrial da Ucrânia, que é onde estão os russos, né? Que os russos da Ucrânia passou a querer fazer parte da Ucrânia. Ele falou isso aqui. Como que a pessoa pode falar duas besteiras desse nível? Que o interesse da Rússia na Ucrânia só são as partes industriais da Ucrânia, que é a parte leste do país, que é a parte russificada, e que ao longo do tempo os russos na Ucrânia querem passar a serem nacionalistas ucranianos, sendo que desde 2014 os russos na Ucrânia estão passando por um processo de limpeza étnica. Né? Ou seja, isso é claramente a pessoa desinformada, uma opinião dessa. O interesse da Rússia na Ucrânia é o quê? É uma zona tampão para a sua segurança. É a linha vermelha para a sua segurança após a quebra do acordo entre Estados Unidos e Rússia, aliás, com a União Soviética, cai o Muro de Berlim, mas a OTAN não vai se expandir até o leste. E a OTAN se expandiu até a Rússia. Né?
E a Rússia colocou uma linha vermelha para essa expansão. A linha vermelha é a Ucrânia. Não vem mexer com a Ucrânia, que aí o negócio vai pegar, né? Por quê? Porque vai ver, a Rússia está completamente cercada. E a Ucrânia estava começando a ter laços com a OTAN, né? Exatamente. Então, o cara, fora as opiniões dele sobre a China são as piores possíveis. Não é uma opinião qualificada de direita, né? Opinião de senso comum, de quem lê Gazeta do Povo, de quem lê o Revista Oeste, ou seja, não tem condições. Eu acho que quando ele veio aqui, a questão do Jones Manuel foi em relação... Eu não lembro 100%, talvez eu seja melhor. Mas acredito eu que foi sobre o conflito de Israel, Sim, Irã e Palestina, né? Sobre a questão da Palestina, por exemplo, ele fala assim, as pessoas têm que ir atrás dos verdadeiros culpados pelo seu sofrimento. Eu não tô aqui para absolver Hamas, não tô aqui para isso. Tá? Não foi o Hamas, mas ele se esquece que o Hamas é uma criação de Israel para dividir a resistência palestina em 87, né? E se esquece que o Hamas só existe, ou a qualquer partido político palestino em armas, só existe porque existe uma ocupação lá, em 48, que é o início da Nakba palestina, ou seja, o chamado Holocausto palestino, em que centenas de milhares de palestinos foram expulsos das suas casas. Então, o Hamas não cresce e não se reproduz num vácuo, né? Porque são maus por... O Hamas cresce porque existe uma demanda historicamente colocada não atendida para o povo palestino. Você pode discutir os métodos do Hamas, pode discutir se é certo, se é errado. Agora, falar que é o Hamas que provoca o sofrimento do povo palestino, sendo que Gaza ela tem água e energia racionada muito antes do 7 de outubro, né? O 8 de outubro, quando teve aquele ataque do Hamas, né? Sabe? É de uma ignorância muito grande. Ou seja, o mundo inteiro, e não é minha opinião particular só, o mundo inteiro está concluindo que existe um genocídio lá em Gaza. Praticado por Israel, no caso. Praticado por Israel. Agora, será que negar... Aí que eu coloco uma questão. Será que negar que existe um genocídio em Gaza ajuda Israel, por exemplo? Eu coloco isso para os meus amigos judeus e sionistas. Ajuda. Será que a solução para Israel, por exemplo, para aquele conflito não seria uma solução de 2 estados? Para o bem da segurança de Israel, por exemplo, não seria interessante ter 2 estados? Sim, claro. Não seria interessante a descolonização da Cisjordânia? Sim. Por exemplo? Para a segurança de Israel, tá? Eu não estou falando... E aqui eu sou favorável à existência do Estado de Israel. Sou favorável. E também da Palestina, né? Eu estou declarando isso aqui, o que é muito polêmico no meu campo político. Né? Mas, para a segurança de Israel, a inteligência política demonstra que a Palestina tinha que ter o seu próprio Estado, com a volta dos refugiados, de 48, seguindo as linhas da resolução de 1967 da ONU. Mas não, né? Ou seja, então eu acho que eles erram, os sionistas, os pró-Israel, e os judeus sionistas, que tem muito judeu que não concorda com aquilo, né? Erram em negar o genocídio e erram em negar a Palestina o direito a ter um Estado, né? Esse que é o X da questão.